No caso da analítica, ela faz o quê? Ela traz para a gente um detalhamento de todos os assuntos. Ela é uma constituição que ela não se limita a princípios, como é a sintética. Sintética de sintetizar. Então o que acontece? A sintética ela é uma constituição que se limita nos princípios. Tá? Princípios do direito, princípios da sociedade e tudo mais. A analítica não, vai de analisar. Ela sai dos princípios e entra por todos os intermeios. Ela desce por todas as possibilidades. Tá? Ela detalha assuntos, ela esmiuça e tudo mais. Legal, gente? Vamos continuando um pouquinho mais adiante. Depois da classificação das constituições, a organização do Estado brasileiro. Quais são os elementos do Estado que organizam esse nosso Estado, essa nossa nação? Tá? Ele é dividido, como a gente já sabe, isso aqui é um pouco carne de vaca, mas é questão concursável, então, e como a gente está no intuito de fazer aí o resumo geral, então vamos citar isso, tá? Os elementos são União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A União é o poder federal, tá? A União Federal, governo do Brasil, o presidente, tá? Assembleias Legislativas, Senado Federal. Tá? Os Estados-membros são os governos estaduais, Poder Executivo Estadual, Judiciário Estadual, as Assembleias Legislativas. Da mesma forma, os municípios dentro da sua esfera municipal, prefeitos, câmaras municipais, e o Distrito Federal, que tem prerrogativas semelhantes às do Estado. Tá? Então, essa é a forma como se organiza o Estado brasileiro, os elementos do Estado. Vamos falar um pouquinho, gente, dos alicerces também da federação. Como assim, Flávio? Alicerces da federação. Primeiro vamos conversar sobre a autonomia dos entes políticos. Tá? O professor João Antônio dividiu para a gente em dois alicerces da federação. Tá? A autonomia dos entes políticos e a repartição das competências. Com relação à autonomia dos entes políticos, a gente pode dizer que um ente político... O que é um ente político? Vamos voltar lá atrás. O que é um ente político? Os Estados-membros, municípios, Distrito Federal e a União. Tá? Quando um ente político ele é autônomo, tá? Quando ele tem uma arrecadação própria, quando ele tem uma administração própria e quando ele tem um poder executivo eleito pelo voto direto. Vamos pegar aqui então o exemplo de um estado, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem arrecadação própria, tem impostos estaduais, tem uma administração própria que é realizada aí através do seu governador de estado e tem o poder executivo eleito pelo voto direto, não só o executivo, como no nosso caso também o legislativo. Tá? Então o estado de São Paulo, assim como todos os estados da federação, eles têm todas as prerrogativas de autonomia de ente político. Tá? Com relação à repartição das competências, ele vai subdividir em quem? Em competência privativa, comum e concorrente. Como assim? Por exemplo, a gente tem um ordenamento jurídico, a gente tem uma série de regras que dirigem esse pedacinho aqui, ó, a União, tá bom? A União ela vai se subdividir entre seus entes. Quando chega dentro do ente político, ele pode ter uma matéria onde a competência seja privativa. Um exemplo, a União tem matérias onde a competência da União é privativa. Somente a União pode legislar sobre N assuntos. Nós vamos falar sobre isso com mais calma. Tá? Existem competências que são comuns. Tá? Elas podem ser geridas também por estados. Tá? E existe competência concorrente, que no caso os dois entes, tanto União como estados, podem legislar sobre. Tá? O professor João Antônio ele define para a gente de uma forma um pouquinho mais sintética. Tá? No caso da competência privativa, ela é delegável aos estados-membros. A competência comum entre os entes políticos, tá? Ou seja, comum tanto de um como de outro, como a gente acabou de falar. E a concorrente entre União, Estados e o DF.
É exatamente o que a gente acabou de falar, ele deixou isso numa forma um pouquinho mais clara. Mas é fácil de entender. A privativa é única da União. Somente a União pode legislar sobre determinado assunto. No caso da comum, a União pode delegar isso para o Estado. Tá? E a concorrente já vem na Constituição, tanto o Estado quanto a União podem legislar sobre esse determinado assunto. Tá bom? Gente, vamos mais adiante um pouquinho. Vamos conversar agora sobre princípios e direitos constitucionais. Tá? O professor João Antônio, nesse resumo que eu recomendei para vocês de direito constitucional, ele não detalha a parte de princípios, de objetivos, fundamentos e tudo mais. Nós vamos conversar sobre isso aqui porque é altamente concursável, tá? Mas ele faz um apanhado geral, então ele faz esse resumo de uma forma mais detalhada, esse resumo que a gente tem na tela agora, tá? Dos princípios e direitos constitucionais. Então a gente vai conversar sobre isso, vamos ver a mesma forma como o professor coloca no resumo dele, e vamos depois detalhar, vamos entrar na letra da lei da Constituição, a partir do artigo 1 da Constituição, artigo 1º, onde o legislador, o constituinte, trouxe para a gente os objetivos, fundamentos e tudo mais da Constituição. Então o professor João Antônio começa a falar primeiro para a gente da supremacia do texto constitucional. Supremacia do texto constitucional quer dizer que a lei mais importante, não existe lei dentro do ordenamento jurídico, tá, que se sobreponha ao texto constitucional. O texto constitucional é a lei máxima, dentro daquela pirâmide de Kelsen, que a gente já viu aí N vezes, tá lá no topo a Constituição, depois as emendas constitucionais, leis ordinárias, equivalentes a elas. Tá? Então, quem está sempre no topo? Qual é a lei máxima que a gente tem que levar em consideração? Certo? Nenhuma lei pode se sobrepor a o que está escrito na Constituição. Tá? Não pode existir uma lei ordinária que contradiga a Constituição. Tá? A Constituição, ela é o texto supremo. Ele fala também da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, ou seja, se num determinado caso, houver conflito entre o interesse de um particular e o interesse da coletividade, é simples, o interesse da coletividade prevalece sobre o interesse desse particular. Legalidade, tá? Vamos falar da legalidade. A legalidade quer dizer o quê? Quer dizer que ninguém vai ser perdão, gente. Ninguém da sociedade vai ser obrigado a fazer nada que não seja em virtude de lei. Tá? Em contrapartida, o Estado não vai poder fazer nada que não esteja descrito na lei. Isso é algo bem comum aí nesse nosso meio de concurso. Então, as pessoas, ela pode fazer tudo que a lei não impeça. Tá? E com relação aos entes públicos, eles não podem fazer nada que não esteja expresso na lei. Publicidade. Publicidade, ele vem principalmente na publicidade da lei, para que a pessoa, o popular, não possa dizer que desconhece determinada lei. Então todas as leis, todos os atos, eles têm que ser públicos, exceto quando haja necessidade de ser um ato sigiloso. Caso contrário, ele tem que ser público para quê? Para que se evite que a pessoa diga que não conhecia determinado ato, determinada lei. Não, eu não sabia que eu não posso matar uma outra pessoa. Tá? Isso não foi publicado para a população. É um exemplo meio tosco, meio absurdo, mas que a gente consegue enxergar bem. Dignidade da pessoa humana. Tá? A dignidade da pessoa humana